Tsunami do Oceano Índico, 2004. Esse aqui não foi só um desastre. Foi um pesadelo líquido em escala colossal, varrendo países inteiros. Tudo começou com um terremoto monstruoso no fundo do mar, quando a crosta se moveu com violência e empurrou água de mais de uma vez. O mais assustador é que, em muitos lugares, o oceano primeiro recuou. Muita gente olhou aquilo com curiosidade, sem entender o aviso. Aí veio a parede d'água, rápida, pesada, infinita aos olhos de quem estava na costa, engolindo praias, ruas, hotéis e vidas. O perturbador desse tsunami não foi só a força, foi a sensação de que o mar inteiro tinha decidido virar inimigo. Tsunami de Tohoku, Japão, 2011. Esse aqui parecia uma máquina de destruição, avançando com calma, mas esmagando tudo no caminho. O terremoto no mar deslocou água com violência absurda, e logo as imagens mostravam ondas invadindo cidades como se fossem rios descontrolados. Carros viravam brinquedo, casas boiavam, navios entravam terra adentro e o chão firme simplesmente deixava de parecer firme. O detalhe mais perturbador é que o Japão era preparado. Mesmo assim, a força do tsunami passou por cima da confiança. E quando até um país treinado sofre desse jeito, o medo muda de nível. Porque fica claro que o mar não negocia. Tsunami de Lisboa, 1755. Esse aqui é um dos mais sombrios da história porque destruiu uma cidade já em choque. Primeiro veio o terremoto. Igrejas, prédios e ruas entraram em colapso. A população correu para áreas abertas, achando que ali estaria segura. Só que o desastre ainda não tinha terminado. Pouco depois, o mar avançou e completou o serviço com uma crueldade absurda. Ou seja, quem fugiu do desabamento encontrou a água, e quem escapou da água ainda encarou incêndios consumindo a cidade. É esse efeito em camadas que torna Lisboa tão perturbador. Não foi uma tragédia, foram várias, uma em cima da outra. Tsunami de Krakatoa, 1883. Esse aqui não nasceu só de terremoto. Nasceu de uma explosão vulcânica que parecia fim do mundo. Quando o vulcão Krakatoa entrou em colapso, o mar recebeu um deslocamento brutal, e ondas enormes partiram para devastar as costas próximas. O cenário era apocalíptico. Explosão, cinza, escuridão, estrondo ouvido a milhares de quilômetros, e depois, água esmagando tudo pela frente. É o tipo de evento que assusta, porque parece excessivo em todos os sentidos, como se a natureza tivesse perdido completamente o freio. E talvez essa seja a parte mais perturbadora. Não era só o oceano matando, era céu, fogo, som e mar juntos. Tsunami de Messina, 1908. Esse aqui foi o golpe final, depois de um terremoto que já tinha transformado a região em ruína. O chão sacudiu com violência na Itália, derrubando estruturas inteiras. E quando a população ainda tentava entender o caos, a água chegou. O tsunami não precisava ser o maior da história para ser devastador. Bastava encontrar gente ferida, desorientada e cidades destruídas. É isso que torna esse caso tão sombrio. O mar entrou num cenário já quebrado, ampliando o horror de forma cruel. Primeiro a pedra caiu do céu em forma de terremoto. Depois, o mar veio confirmar que o pior ainda não tinha passado. Tsunami de Sanriku, 1896. Esse aqui ficou marcado pelo comportamento traiçoeiro, quase silencioso no começo e monstruoso quando atingiu a costa. O terremoto associado não pareceu tão devastador para a parte da população, e isso criou uma falsa sensação de alívio. Só que no mar, a história era outra. A energia havia gerado ondas enormes, que chegaram depois com força mortal. Esse detalhe é profundamente perturbador.
pouca impressão no tremor, mas devastação gigantesca na água. Um desastre que enganou antes de matar. É o tipo de tsunami que prova uma lição terrível. Às vezes o perigo maior não vem no primeiro susto. Tsunami das Ilhas Aleutas, 1946. Esse aqui assusta, porque mostrou que uma onda pode atravessar o oceano e ainda matar longe demais. Tudo começou no Alasca, com um terremoto submarino. O problema é que a energia viajou pelo Pacífico, como uma mensagem de destruição. Quando chegou ao Havaí, a população não tinha estrutura de alerta como hoje, e a água entrou de forma brutal. Essa distância torna tudo mais perturbador. O desastre nasce num ponto remoto, e horas depois encontra vítimas em outro mundo. É quase como se o oceano guardasse a violência, carregasse em silêncio e soltasse tudo onde ninguém estava esperando direito. Megatsunami da Baía de Lituia, 1958. Esse aqui parece exagero inventado, mas foi real e absolutamente absurdo. Um enorme deslizamento caiu dentro da baía, deslocando água com tanta brutalidade que a onda subiu a uma altura impensável. Não foi o tsunami mais mortal da lista, mas talvez seja um dos mais perturbadores visualmente, pelo tamanho quase impossível da parede d'água. Árvores foram arrancadas muito acima da linha normal da costa, como se a água tivesse escalado montanhas por puro ódio. Esse caso assusta de um jeito especial, porque quebra a noção do que uma onda deveria ser capaz de fazer. Tsunami do Chile, 1960. Esse aqui veio do terremoto mais forte já registrado. E isso por si só já soa ameaçador demais. A movimentação colossal do fundo do mar lançou ondas que atingiram o Chile e depois seguiram cruzando o Pacífico. O perturbador é justamente essa escala. O terremoto aconteceu ali, mas o efeito foi sentido muito além, em vários pontos do oceano. Casas, portos e comunidades foram destruídos por uma violência que parecia não respeitar distância nem fronteira. Quando a Terra treme desse jeito e o mar responde assim, o planeta inteiro parece lembrar quem realmente manda. Agora, repara numa coisa sombria. Os tsunamis mais perturbadores da história não assustam só pela altura da onda. Eles assustam pelo comportamento. Primeiro o mar recua, depois volta. Às vezes vem rápido, às vezes demora, às vezes engana. E é justamente isso que mexe com a cabeça, porque o oceano, que parecia cenário, de repente se torna armadilha viva. Além disso, tsunami não destrói só na pancada inicial. Ele arrasta carro, concreto, árvore, metal, lama e transforma tudo em arma. Quem olha de longe pode até ver água entrando, mas quem está perto vê um mundo inteiro sendo triturado em movimento. Porque, no fim das contas, o tsunami é perturbador por uma razão simples. Ele pega algo gigantesco, o mar, e faz isso invadir sua vida. E quando a água decide entrar de verdade, não existe porta, muro ou rua comum que continue parecendo segura. E é isso. Valeu demais por ficarem comigo até aqui. Se curtiu, já deixa o like e se inscreve no canal. E comenta aqui embaixo qual desastre natural você quer ver no próximo vídeo, porque a natureza sempre encontra um jeito novo de assustar.